Capítulo 3. Quanto a Jeorão, filho de Acabe, tornou-se rei sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e continuou a reinar por 12 anos. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, apenas não como seu pai, nem como sua mãe, mas removeu a coluna sagrada de Baal que seu pai tinha feito. Somente que se apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar. Não se afastou deles. No que se refere a Mesa, rei de Moabe, tornou-se criador de ovelhas, e ele pagou ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros não tosquiados. E sucedeu que, assim que Acabe morreu, o rei de Moabe começou a revoltar-se contra o rei de Israel. Por conseguinte, o rei Jeorão saiu naquele dia de Samaria e passou em revista todo o Israel. Foi mais além e mandou então dizer a Jeosafá, rei de Judá: o próprio rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás comigo a Moabe em guerra? A isto ele disse: irei. Eu sou como tu. Meu povo é como o teu povo. Meus cavalos são como os teus cavalos. E prosseguiu, dizendo: por que caminho específico subiremos? Ele disse, pois, pelo caminho do ermo de Edom. E o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom passaram a ir, e foram seguindo seu caminho em contorno por 7 dias, e não se mostrou haver água para o acampamento e para os animais domésticos que seguiam as suas pisadas. Por fim disse o rei de Israel: quão lamentável que Jeová tenha convocado estes 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Então disse Jeosafá: não há aqui um profeta de Jeová? Consultemos, pois, a Jeová por intermédio dele. Assim, um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: há aqui Eliseu, filho de Safate, que despejava água sobre as mãos de Elias. Jeosafá disse então: com ele há a palavra de Jeová. Por conseguinte, o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu passou a dizer ao rei de Israel: que tenho eu que ver contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Mas o rei de Israel lhe disse: não, porque Jeová convocou esses 3 reis para os entregar na mão de Moabe. A isto disse Eliseu: assim como vive Jeová dos exércitos, diante de quem deveras estou de pé, se não fosse que tenho consideração pela face de Jeosafá, rei de Judá, eu nem olharia para ti, nem te veria. E agora trazei-me um tocador de instrumento de cordas. E sucedeu que, assim que o tocador do instrumento de cordas tocou, veio a estar sobre ele a mão de Jeová. E ele prosseguiu, dizendo: assim disse Jeová: faça-se este vale de torrente cheio de valas. Pois assim disse Jeová: vós não vereis vento e não vereis aguaceiro. Contudo, este vale de torrente se encherá de água, e certamente bebereis dela, vós e vosso gado, e vossos animais domésticos. E esta será realmente uma coisa trivial aos olhos de Jeová, e ele certamente há de entregar Moabe na vossa mão. E tereis de golpear toda a cidade fortificada e toda a cidade de Escol. E deveis cortar toda árvore boa, e deveis tapar todos os mananciais de água, e deveis estragar com pedras todo o lote bom de terreno. E aconteceu de manhã que, na hora da ascensão da oferta de cereais, eis que vinha água da direção de Edom, e a terra se encheu de água. Quanto a todos os moabitas, ouviram que os reis tinham subido para lutar contra eles. Por conseguinte, convocaram homens dentre tantos quantos cingiam um cinto, e dali para cima, e começaram a ficar de pé na fronteira. Quando se levantaram de manhã cedo, o próprio sol raiou sobre a água, de modo que os moabitas, do lado oposto, viram a água vermelha como sangue. E começaram a dizer: isto é sangue! Sem dúvida, os reis foram passados pela espada e foram golpear-se um ao outro. Agora, pois, ao despojo, ó Moabe! Quando entraram no acampamento de Israel, os israelitas se levantaram imediatamente e começaram a golpear os moabitas, de modo que se puseram em fuga diante deles. Entraram, pois, em Moabe,
golpeando os moabitas na ida. E foram derrubar as cidades, e quanto a todo lote bom de terreno, lançavam nele cada um a sua pedra, e realmente o enchiam. E tapavam todo manancial de água, e cortavam toda árvore boa, até que só deixaram restar nele as pedras de Kir-Aresete. E os que atiravam com fundas começaram a andar em volta dela e a golpeá-la. Quando o rei de Moabe viu que a batalha se mostrou forte demais para ele, tomou consigo imediatamente 700 homens que puxavam da espada para romperem até o rei de Edom, mas não puderam. Por fim, tomou seu filho primogênito que ia reinar em seu lugar e o ofereceu como sacrifício queimado sobre a muralha. E veio a haver grande indignação contra Israel, de modo que se retiraram de ir contra ele e retornaram ao seu país.